Agora iremos falar sobre variabilidade genética. A variabilidade genética é a diversidade de alelos, formas alternativas de um mesmo gene, presentes nos indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças morfológicas e fisiológicas. A variabilidade genética permite que os indivíduos respondam de diferentes maneiras às mudanças que ocorrem no ambiente. Alguns fatores influenciam na variabilidade genética, como a mutação, o fluxo gênico, a reprodução sexuada e a deriva genética. Entre eles, a mutação é o principal fator gerador de variabilidade, permitindo o surgimento de novas combinações dentro do conjunto de genes. Diversas diferenças podem ocorrer nos mais diferentes ambientes. Por exemplo, mudanças climáticas, disponibilidade de alimentos e surgimento de doenças, sendo que, muitas vezes, as mudanças ocorrem de forma imprevisível. Elas influenciam as populações que habitam aquele local, e a variabilidade genética dentro delas será de extrema importância para a sobrevivência das espécies. Indivíduos que apresentam alelos que lhes conferem características que permitem sobreviver a essas mudanças e deixar descendentes terão maior sucesso sobre os que não apresentam. Quando um alelo determina o surgimento de uma característica que confere uma vantagem ao indivíduo, ele tende a permanecer dentro da espécie, sendo transmitido assim aos descendentes. Já alelos que não interferem, não conferindo assim a vantagem ou desvantagem, têm sua ocorrência oscilando nas diferentes gerações. Um mecanismo chamado de deriva genética. Alelos que conferem alguma desvantagem tendem a desaparecer. Assim, quanto maior a variabilidade genética dentro de uma espécie, maiores são as chances de apresentar indivíduos que consigam sobreviver às mudanças que ocorrem no ambiente, garantindo assim a evolução da espécie. Fatores responsáveis pela variabilidade genética. Alguns fatores são fontes para o surgimento da variabilidade genética, enquanto outros atuam diminuindo dentre esses fatores. Podemos criar a mutação, o fluxo genético e a reprodução sexuada e a deriva genética. Mutação é a principal fonte para o surgimento da variabilidade genética. As mutações ocorrem ao acaso e permitem o surgimento de novos alelos nos indivíduos. O surgimento de novos alelos ocorre devido à inserção, troca ou até mesmo deleção de algum núcleo do DNA, alterando assim a sequência das bases do DNA, o que acarretará em alterações na proteína que seria codificada e, consequentemente, em alterações no fenótipo daquele indivíduo. Muitas vezes as mutações são relacionadas a algo ruim. No entanto, é importante destacar que elas podem ser responsáveis também pelo surgimento de características que conferem as vantagens aos indivíduos, garantindo assim sua sobrevivência mediante alterações no meio onde vivem. Fluxo gênico é a movimentação de genes de uma população para outra. Essa movimentação acaba por inserir um novo gene ou reintroduzir um gene em uma população, aumentando a sua variabilidade genética. Reprodução sexuada. Uma das vantagens da reprodução sexuada é o fato que, para ela ocorrer, é necessária a participação de dois gametas, um masculino e um feminino. O processo de produção de gametas já permite o aumento da variabilidade genética, devido à recombinação genética, na qual ocorre a quebra dos cromossomos e a troca de partes entre cromátides e homólogas. Além disso, na fecundação, a união do gameta masculino e do feminino gerará um indivíduo que herdará uma nova combinação de genes. Deriva genética.
Assim como a mutação, ela ocorre de forma aleatória. A deriva genética gera variações aleatórias nas frequências de alelos às gerações, podendo um alelo fixar-se ou até mesmo desaparecer com o passar de gerações, principalmente em populações pequenas. A deriva genética, diferentemente dos demais fatores, atua diminuindo a variabilidade genética da espécie. Com relação às variações genéticas consideradas padrão, dois conjuntos diferentes de variantes genéticas influenciam a biodiversidade através da expressão de fenótipos diferentes. A evolução contemporânea, por sua vez, compreende os modos com que a união da seleção natural com outros processos evolutivos, como mutações, alteram a distribuição de características genéticas, de modo a influenciar a biodiversidade. Os fenótipos dos seres é resultado da interação de seus genótipos com o ambiente em que se encontram. Sendo assim, a distribuição fenotípica de uma população, que pode ser alterada por mudanças diversas, acaba por influenciar padrões e processos na comunidade como um todo, uma vez que haja interação dos fenótipos de diferentes espécies. Para entendermos o impacto das variações genéticas sobre a relação entre natureza e seres humanos, é necessário observar a questão do ponto de vista genômico. De fato, o conjunto genético de algumas espécies em particular fornece um cenário muito rico em informações que podem explicar diversos fenômenos de variabilidade da biodiversidade. Um exemplo de variabilidade genética é a especiação, o processo evolutivo pelo qual as populações de uma determinada espécie evoluem para se tornar espécies distintas. O processo da especiação não é instantâneo e progride a partir de populações isoladas, possivelmente submetidas a pressões seletivas, que se tornam espécies não ambíguas ao longo do tempo. O resultado dessa complexidade genômica, os fenótipos e o potencial adaptativo das espécies necessitam de entendimento da variação genética e do contexto genômico. E esse entendimento é essencial para a compreensão do potencial adaptativo dos organismos e seus efeitos na comunidade e no ecossistema. Variações genômicas estruturais, por exemplo, têm um papel importante durante a adaptação e especiação e podem alterar a contribuição de um determinado organismo para a biodiversidade. Os estudos da associação genômica ampla têm buscado compreender também a associação entre alelos específicos de um loci em particular, ou combinação de vários locos, e a qualidade ou quantidade de diferentes fenotípicas relacionadas. Dessa forma, diversos estudos têm demonstrado o impacto da variabilidade genética sobre o meio ambiente e a biodiversidade. Questão: marque a alternativa que melhor define variabilidade genética. A. Variabilidade genética diz respeito à diversidade de fenotipos existente entre indivíduos. B. Variabilidade genética é o termo utilizado para fazer referência à diversidade de espécies de uma região. C. Variabilidade genética diz respeito à quantidade de mutações existentes em uma população. D. Variabilidade genética é um termo usado para se referir à variedade de alelos presentes nos indivíduos de uma determinada espécie. E. Variabilidade genética diz respeito à capacidade de reprodução assexuada dos seres vivos. A resposta correta seria a alternativa D.
A variabilidade genética é responsável por determinar as diferentes características fisiológicas e morfológicas dos indivíduos de uma mesma espécie. São essas diferenças que determinam a forma e como cada organismo responde às pressões exercidas pelo meio. Portanto, os organismos mais aptos só podem ser relacionados se houver a variabilidade dentro de uma população.